Olá, esse é o mestrado profissional em Ensino de Geografia, ofertado pelo campus Ouro Preto do Instituto Federal de Minas Gerais e as outras unidades da rede Profigel. Meu nome é Fernando Braga e, junto com o professor Leandro Aguiar e Souza, estamos ofertando o curso Os Campos da Pesquisa em Geografia e seus Lugares, Releituras do Espaço Social. Bom, pessoal, essa é a quarta aula com o título Educar pela Pesquisa, Fundamentos Conceituais. Vamos começar? Bom, então, falando um pouco aí dos objetivos da nossa aula, deixar claro que a gente está entrando aqui num segundo módulo do nosso curso e as próximas três aulas, aula 4, 5 e 6, vão tratar especificamente desse assunto que é central aqui na nossa disciplina, que é o tema do educar pela pesquisa. A ideia aqui é que a gente possa passar por esses conteúdos. Agora, nem tão dando uma ênfase tão importante assim, ao ensino de geografia, mas sim a proposta de educar pela pesquisa, no sentido assim, de trazer uma concepção de educação que possa ser útil a vocês no exercício da docência de geografia, mas que é aplicável a qualquer atuação docente, né, seja qual for o conteúdo. A ideia é que a gente possa avançar, né, depois de trabalhar aqui com esses assuntos, né, que a gente possa avançar e fazer essa reflexão especificamente no caso do ensino de geografia e na formação de professores de geografia, e também o nosso trabalho final apresentar algum desafio nesse sentido de pensar esses assuntos aqui no âmbito da sua atuação docente. Então, para iniciar, né, a ideia aqui da aula de hoje é discutir o significado de tratar a pesquisa como um princípio científico educativo. Vai ser um ponto central no nosso programa de curso. E a ideia aqui é a gente tentar desdobrar um pouco essa ideia, né? Por que a defesa de que a pesquisa precisa ser tratada tanto como um princípio científico, mas também como um princípio educativo, e por considerar a pesquisa também como um princípio educativo, vem a proposta de educar pela pesquisa. Então a nossa opção aqui foi trazer um autor para vocês. Óbvio que há outros, né, que também vão fazer a discussão nessa linha, mas a gente está trazendo aqui o Pedro Demo, tá? E a ideia, a proposta, vamos tentar aqui fazer uma exposição nas próximas aulas dessa proposta do professor a respeito do que é educar pela pesquisa. Refletir um pouco aqui sobre os impactos da aplicação desses princípios, tá, na formação de estudantes e professores, e nas próximas aulas a gente desdobra essas questões, falando especificamente do aluno, especificamente do professor, e também alguma coisa a respeito de currículo e avaliação, tá bom? Então esse aí é o horizonte aqui para essa e para as próximas duas aulas. Então, como referência, né, estamos indicando dois livros do Pedro Demo, tá? Um com esse título mesmo, né, o título da nossa aula, Educar pela Pesquisa, e o outro, né, Pesquisa, Princípio Científico e Educativo, né, onde vocês vão poder conferir aí né, o pensamento, né, do professor mais detalhadamente. Aqui a gente vai ressaltar alguns pontos que consideramos importantes para fazer a discussão nessa disciplina, tá? Bom, então, partindo para as nossas questões centrais, tá? Primeiramente, qual a relação entre a educação escolar e a pesquisa científica, né? Esse é o ponto que a gente precisa tentar fazer aqui as conexões e tentar mostrar que, apesar de haver uma ideia, né, de que a pesquisa científica é assunto a ser tratado em outro estágio, né, um estágio da educação superior, ou até mesmo, né, o estágio da pós-graduação, e que deve ser tratado por um conjunto específico de pessoas que são especialistas, que tiveram, né, a condição de né, alçar aí uma posição de continuidade de estudos e se envolver com pesquisa científica, ao contrário da ideia de que pesquisa é coisa complexa, é coisa difícil, né? É difícil de explicar,
ela não alcança a população como um todo, né? A ideia aqui é trazer uma visão um pouco diferente disso e tentar mostrar que a educação escolar precisa estar permeada e ser até direcionada pela pesquisa científica. Tá? E daí então, né, essa segunda pergunta que é fundamental, né, relacionando-se com a primeira, né? O que é a pesquisa como um princípio educativo? Aí nós vamos tentar tratar disso aqui. E posteriormente, a ideia da gente tentar desdobrar isso, né, entre princípios e estratégias, né? Como é que a gente pode enumerar aqui alguns princípios e estratégias quando a gente faz a defesa de educar pela pesquisa, né? Como isso pode se dar na prática, né? Como é que a gente pode propor aí alguns... nessa aula especificamente a gente vai falar assim de pressupostos, de princípios, né? Uma coisa mais geral, para depois a gente entrar um pouco em proposições para pensar o aluno e pensar o professor, tá? Então, vamos dar início. Acho que a primeira questão importante é fazer aqui uma definição de educação, e aí uma definição proposta, né, pelo professor Pedro Demo. E a ideia aqui vai ser trabalhar a definição já a decompondo em alguns elementos. Então, a definição de educação aqui proposta, tá, é que a educação seria um processo de formação da competência humana. É para isso que se presta a educação. Se quiser restringir para dizer que isso aqui é educação escolar, não tem problema, a gente está falando mais diretamente aqui do que a gente chama de educação escolar. Tá? Então, seria o processo de formação da competência humana, só que com alguns complementos importantes que a gente precisa definir. A gente vai falar de processo de formação e vamos falar também de competência. Mas qual que é a ideia aqui, né? Como é que a gente pode decompor isso? Esse processo precisa acontecer com qualidade formal e política, e aí já tentando apontar qual seria a questão por trás desses elementos, né? Quando a gente fala de qualidade formal, a gente está falando talvez o mais próximo aqui, né, para mais fácil entendimento, da própria formação da capacidade técnica, né, dos conhecimentos específicos que te capacitam a levar a cabo determinados processos já conhecidos, né, que te habilitam, né, a exercer determinadas atividades profissionais. Então, a qualidade formal da capacidade de fazer, né, capacidade de colocar em prática princípios, né, e conhecimento. E a qualidade política, né, é a outra dimensão de conseguir inserir o conhecimento na vida social, ressaltando, né, elementos, características que tornem a vida social possível. Por isso, né, certas qualidades, né, precisam emergir na vida política, né? A solidariedade, né? A defesa da igualdade, né? A defesa do outro, né? O reconhecimento da diferença e todos esses elementos que fazem parte da nossa atuação e para os quais, né, o conhecimento também precisa ter esse propósito, né? Ele precisa existir no sentido de nos dar a qualidade formal, em termos daquilo que a gente vai fazer, das nossas habilidades técnicas, mas também nos dá a qualidade para se colocar na sociedade, né, se fazer presente na história e até intervir, alterar, participar do curso da história com determinadas responsabilidades, com determinada consciência, com capacidade crítica. Então, todos esses elementos estão aí no entorno do que a gente chamaria de formar competência humana com qualidade formal e política. Outro elemento também é que o processo de formação da competência ele precisa gerar um conhecimento inovador como alavanca da intervenção ética. Então, mais uma vez, conhecimento não pode ser estático, né? Ele precisa ser inovador, né? Ele precisa trazer não a novidade absoluta, mas ser para o sujeito, né, inovador, como uma construção própria, como uma reconstrução, e ele proporciona intervenção na realidade, mas essa intervenção aí
fazendo a ponte, né, com a questão da qualidade política, ela também precisa ser ética, né? Precisa adquirir os conhecimentos e ser capaz de intervir e intervir com essa qualidade, né, com essa capacidade de participar, né, da história de forma ética, né? Nesse ponto, né, utilizar a pesquisa como um princípio científico educativo também. Então a gente forma a competência humana sem abrir mão do quanto a pesquisa é o elemento fundamental para construir conhecimento e formar, né, gerar um sujeito competente. E o elemento fundamental, né, nós vamos desdobrar isso aqui, mas o elemento fundamental do uso da pesquisa como princípio científico e educativo, né, o cerne da pesquisa, é o que o professor chama de questionamento reconstrutivo, tá? Que é essa capacidade, a gente vai falar disso com mais detalhe, mas é essa capacidade de questionar o mundo, né? E na medida que adquire conhecimento, adquire reconstruindo, né? Não recebendo como de forma passiva, mas reconstruindo a realidade em sua volta, reconstruindo os saberes, construindo para si mesmo, mas reconstruindo no sentido de que você se apropria elaborando, né? E não recebendo de forma impositiva, tá? Então vamos tentar entrar aqui com um pouco mais de detalhe nesses elementos e verificar qual que é a proposta. Então, partindo do pressuposto que isso é educação, que educar é formar, né, é fazer a formação da competência humana, né, partindo desse princípio e dos seus desdobramentos, vamos ter aqui 4 grandes pressupostos sobre o que é preciso fazer para educar pela pesquisa, tá? Então, quais são esses pressupostos? O primeiro, uma convicção de que a educação pela pesquisa é a especificidade mais própria da educação escolar e acadêmica. Aí vem um elemento também que talvez diferente, provocador, né, na leitura do professor Pedro Demo, né, que é a ideia de que, muito longe de passar pelas diversas qualidades que a escola potencialmente tem na formação do sujeito, o que ele vai tentar dizer e ressaltar é que, para além de todas as outras qualidades da escola, é a educação pela pesquisa que torna a educação escolar que torna a educação escolar e que diferencia a educação escolar de qualquer outro tipo de educação que exista, tá? Inclusive, o que a gente chama assim, né, o que a vida ensina, os processos educativos na família, né, todos esses têm as suas características e a sua importância na formação do sujeito. E se ele ainda, né, pode, né, tem a condição de experimentar a educação escolar, aquilo que é mais distintivo, né, no cerne da educação escolar, seria o fato de que a base da educação escolar é o próprio educar pela pesquisa. É um elemento interessante que precisa levar uma reflexão sobre como a escola se organiza, né? Como a escola recebe o estudante, como o estudante encara o conhecimento, se o cerne daquilo ali, né, se o elemento mais fundamental é educar pela pesquisa, que tipo de escola a gente precisa encontrar, né, quando vai frequentá-la, né, quando vai utilizar a escola, né, como esse elemento fundamental para formar a competência humana. Bom, segundo pressuposto importante, então vamos assumir aqui, né, para efeito desse entendimento, que a educação pela pesquisa é a questão mais específica, né, é o que tem na educação escolar que não tem nenhum outro tipo de dimensão educativa na vida do sujeito. E a segunda, né, que o reconhecimento de que é o questionamento reconstrutivo com qualidade formal e política que é o cerne do processo de pesquisa. Então, entender que a pesquisa é fundamental para a educação escolar e que a pesquisa distante dessa interpretação que eu já comentei, né, de que ela estaria restrita a um determinado grupo de pessoas,
ela se apresenta em qualquer fase da vida, em qualquer fase da formação da competência humana, através do questionamento reconstrutivo, sempre, né, como já expliquei aqui antes, com a qualidade formal e política. Então, isso está no cerne do processo de pesquisa e é assim que a gente consegue também desmistificar a pesquisa e entrar com ela no ambiente escolar. Outro elemento também fundamental, né, além de associar a pesquisa com o questionamento reconstrutivo, é o pressuposto de que ela precisa se tornar atitude cotidiana, e em ambos, tanto no professor como no aluno. Né? Não é a ideia de que a pessoa pode acumular uma quantidade, né, de conhecimento numa determinada área para chegar um dia e ser capaz de ser um pesquisador, se colocar como um pesquisador de determinada área do conhecimento. A verdade é que a proposta é outra, que você só consegue exercer, digamos assim, essa pesquisa em nível superior, em nível avançado, se você sempre trouxe a pesquisa como uma atitude cotidiana. E ela não precisa te conduzir exatamente para uma trajetória, uma carreira de pesquisador, né, de pessoa que vai ficar ali em bancada, desenvolvendo desenvolvendo curas para doenças, medicamentos, desenvolvendo avanços na compreensão do universo, enfim, né, tantas outras possibilidades aí de pesquisa científica. Né? Você não precisa ser necessariamente essa pessoa, mas ter a pesquisa como atitude cotidiana vai te dar as competências, né? Vai te permitir construir as competências para se colocar na história, né, de um jeito em que a qualidade formal e política alavanque, né, te torne sujeito. Você não vai ser simplesmente um objeto de aprendizado, né? Você não pode ser tratado como aluno, né, como objeto de aprendizado, nem o professor, se compreende essas coisas, deve tratar o aluno como mero objeto, né, como mera receptáculo das informações que ele tem, mas ele precisa ter para si, como professor, né, o fato de que a pesquisa precisa estar incorporada na sua atitude cotidiana e conduzir, né, o estudante não como menor, não como subalterno, mas como um parceiro nesse processo, a também desenvolver a capacidade de tornar a pesquisa atitude cotidiana. Por fim, também assumir, né, que a definição de educação como processo de formação da competência histórica humana. Né? Aí também vamos pensar nessa perspectiva de que são as sociedades educadas, né, que conseguem formar essa competência e se inserir na história, né, com a qualidade necessária, promovendo a intervenção ética, promovendo as mudanças necessárias, atuando no sentido de construir uma sociedade mais solidária e que combate, né, as iniquidades que podem estar se colocando, né, como um impedimento ao avanço, né, às mudanças que, né, são necessárias. Bom, então, entrando aqui mais adiante, né, ainda dentro dessa perspectiva dos pressupostos, né, alguns desdobramentos aqui. Primeiro, no sentido de que a pesquisa, né, elemento distintivo da educação escolar, né, a ideia então é que o espaço escolar se distingue ali do espaço da família, né, a família vai educar em diversos níveis, a roda de amigos, né, o ambiente de trabalho, todos esses elementos vão ter pontos distintivos em que processos educativos se colocam, né, seja pela própria socialização, né, pelas demandas, né, pelos aprendizados da vida, mas o espaço escolar se distingue de todos eles porque constrói, né, a base dessa educação é a pesquisa. E aí vem essa confrontação, essa provocação de que a base da educação escolar, inclusive, não pode ser a aula. Né? Não é a aula o elemento fundamental, e sim aquilo que se promove nessa relação aluno-professor através do conhecimento sendo reconstruído, né, dessa reconstrução do conhecimento através
da prática, né, do questionamento reconstrutivo, e isso sendo o cerne da pesquisa. Então a formação pela pesquisa ela vai tentar sempre associar teoria e prática, né? Ela vai apresentar os elementos, as hipóteses necessárias para construir a teoria e, na medida que as hipóteses são formuladas, elas precisam ser experimentadas, né? Então, e na medida que a prática comprova as hipóteses, novas teorias são reformuladas. Então, a ideia é tentar dissociar essa perspectiva de que essas coisas são atitudes, né, dos doutores, dos grandes cientistas, e pensar que a própria prática educativa em toda a sua extensão precisa sempre fazer essas associações, né? E precisa também da marca política, né? Como a gente já colocou, né? Precisa da qualidade formal para estabelecer boas hipóteses, né? Para que sejam teorias robustas, né? Práticas confiáveis, mas também a marca política tem que estar explícita, porque não existe conhecimento imparcial, né? O conhecimento sempre vem com uma marca de ideologia, ela sempre vem com uma determinada visão de mundo, né? A própria, como a gente já discutiu aqui antes, na questão do currículo, na definição de quais são as matérias, o que é importante, né, até numa base comum nacional, quer dizer, tudo isso está permeado, né, por ideologia, por visão de mundo, né? Então, nesse sentido, já existe essa marca política, né, nessas definições, mas não é só isso, né? Não só porque tem uma determinada visão de mundo dentro do espaço escolar e daquilo que se ensina, mas porque a ideia é que se possa progressivamente associar teoria e prática para se colocar na história, né? Para se fazer sujeito presente na história, que pode intervir na história, né? Olhar para a sua realidade com capacidade crítica e capacidade formal e política para intervir, com ética. Então, é um elemento aí fundamental também. E daí se constitui, né, o espaço da cidadania, né? Porque é assim que se elabora a cidadania no ambiente escolar. Você educa o conhecimento para estabelecer competências. E essas competências precisam ter a marca da qualidade formal, mas também colaborarem, né, para constituir, enquanto você se faz oportunidade histórica, né, colaborar para constituir uma sociedade mais ética, mais equitativa e mais solidária. Então, vale a gente tentar fazer aí a conexão entre a educação e a pesquisa. E aí já trazendo a ideia de que a pesquisa, né, no seu cerne, é o questionamento reconstrutivo, né? É ele que é o cerne da pesquisa. Então, tanta a ação da educação formal escolar, quanto o pensamento científico, a forma de se fazer ciência, que é o questionamento reconstrutivo, tem trajetos coincidentes. E aí o professor propõe aqui esses 7 elementos que são coincidentes, né? Ambas, tanto a pesquisa como a educação, atuam nesses campos. São contra a ignorância, dependem de processos reconstrutivos, são contra a manipulação, são contra a cópia, associam a teoria e prática, são pelo questionamento e são contra a condição de objeto dos sujeitos. Então, tentando desdobrar aqui, né, como que a educação e a pesquisa se constroem trajetórias, né, coincidentes nesse sentido, vamos tentar aqui colocar as convergências e os elementos, tá? Então, primeira convergência, né, tanto a educação quanto a pesquisa se posta contra a ignorância. E a ignorância é que vai produzir as massas de manobra, né? A incapacidade de fazer a leitura do mundo e compreender o que está acontecendo no seu entorno. A pesquisa, enquanto a pesquisa busca conhecimento para poder agir na base do saber pensar, a educação também combate a ignorância buscando uma consciência crítica, né? A marca essencial de quem se sabe e sabe da realidade. Então,
A pesquisa produz conhecimento, ela busca o conhecimento e impulsiona os sujeitos, né? E o conhecimento colocado na educação dá a marca da consciência crítica. Ambas são pelo questionamento, né? Elas valorizam o questionamento. E o questionamento é a marca inicial do sujeito histórico, né? Aquele que questiona e se coloca na história de maneira a intervir nela, né? Positivamente. Então, nesse sentido, né, a pesquisa se alimenta da dúvida, de hipóteses, estabelece alternativas de explicação para o mundo, olha para os paradigmas e os questiona, tenta superá-los, né? A educação, ela cria a base para isso, né? Ela alimenta o aprender a aprender, né? Que é o fundamento de uma alternativa histórica. A história não se movimenta, né? O curso da história não se movimenta e a gente não vê as mudanças na história se a gente não pudesse aprender a aprender, né? Se a gente não lançasse um olhar sobre o mundo e questionasse a forma como ele funciona, questionasse as suas estruturas, pensasse em como fazer melhor, como aumentar a produção, como tornar determinados processos mais eficientes, questionar determinados paradigmas, questionar a existência de preconceitos, questionar a existência das diferenças entre os outros, de como a gente se relaciona socialmente, questionar as bases filosóficas, né, a forma como a gente lidar com a realidade, princípios éticos, né, princípios estéticos, né, princípios morais, tudo isso está colocado, né, para aqueles que querem usar a educação, né, e aprender a aprender, né, aprender a conhecer as coisas e a construir conhecimento a partir do que se aprende, né? Então, outra questão também, né? Ambas se dedicam ao processo reconstrutivo, base de uma competência sempre renovada. Então, a pesquisa, ela está sempre atrás de um conhecimento inovador, né? Ela está sempre atrás não só de se apropriar de determinados conceitos, conhecimentos, mas de olhar para esses conceitos, né, e conhecimentos e questioná-los. Então, a ideia é manter a inovação como um processo permanente, né? Nenhum paradigma, né, nenhuma grande estrutura de conhecimento pode resistir, né, ao constante questionamento, né? As estruturas têm que ser continuadamente questionadas, né, com qualidade, né? Novas hipóteses têm que ser formuladas a respeito daqueles elementos, testadas e se se mostrarem melhores, né, como explicação da realidade, assumidas, né? No caso da educação, ela também usa o conhecimento inovador como um instrumento, né? Busca alicerçar uma história de sujeitos para sujeitos, né? A gente sempre está atrás, e aí a ideia do conhecimento inovador, né? Não como uma grande descoberta, né? Uma grande eureka, né? Algo novo que surgiu, mas sim que para cada indivíduo, na medida que ele não simplesmente absorve, né, mas ele reconstrói, ele ele é autor da sua, né, ele atua no seu processo educativo, né, como autor, ele elabora através daquilo que ele recebe, ele se torna sujeito na história, né? Então a história não é feita não pode ser, né, feita por um conjunto de sujeitos que manipula todo o resto, né? Porque eles detêm o conhecimento, eles detêm a capacidade de interpretar a realidade e elaborar. A educação tem que libertar as pessoas dessa condição, né? Então, na medida que eu construo as competências, eu sou capaz, né, como qualquer outro sujeito, de me colocar na história, propondo, né, a partir do conhecimento inovador, as suas intervenções. Outro elemento também, né, eles vão, tanto a pesquisa como a educação, né, vão incluir a confluência entre teoria e prática para uma questão de realidade concreta. Então a pesquisa faz esse ciclo, né, ela busca, né, nas práticas renovar a teoria e elaborar a teoria para renovar práticas. Nesse sentido, a educação, ela também precisa buscar, né? Ela também busca que o conhecimento
apropriado seja uma alavanca para a intervenção inovadora, né? Dentro desses pressupostos que a gente já apresentou aqui, né? Sempre agregado a um compromisso ético. Então eu reconstruo o conhecimento, porque eu não absorvo, eu sou autor, eu elaboro em cima daquilo que eu aprendo, isso me permite ter as competências para fazer intervenção, e inovar enquanto eu faço a intervenção, mas eu faço isso com um determinado compromisso ético, porque a qualidade formal e política precisam andar juntas, né? Conhecimento que também vem sem responsabilidade, né? Pode ser prejudicial, né? nesse aspecto, né? De não trazer o compromisso ético, né? Se opõe à condição de objeto dos sujeitos, né? Se você é objeto, você nega a qualidade formal e política, né? Daquilo que você está recebendo. Então, a pesquisa ela vai usar a transmissão de conhecimento como ponto de partida e sempre se reconstruir. Todo projeto de pesquisa se inicia com uma revisão bibliográfica, né? Se inicia com o estabelecimento do estado da arte, né? O que as pessoas que pesquisam, né, que já pesquisaram um determinado assunto, um determinado tema, têm a dizer sobre aquilo, até onde o conhecimento conseguiu alcançar, né, até onde ele foi. Ali é o início do projeto de pesquisa, né? Ele usa isso como ponto de partida para questionar, construir e reconstruir aquele conhecimento, que sejam pequenos avanços, mas cada projeto de pesquisa tenta dar um passo, né, adiante naquilo que já foi proposto. Da mesma forma, a educação não pode se contentar com esse ensino que é a mera instrução, mero treinamento, mera domesticação. Ele precisa ultrapassar, a pessoa precisa ultrapassar esse elemento, né, não se colocar como objeto, né, passivo de recepção de informações, como receptáculo. Se fosse assim, qualquer um podia ser professor, mas é preciso ultrapassar essa perspectiva de educação, né, e partir, né, desses conhecimentos também para se reconstruir, né? Terminando aqui, né, as convergências, ela vai se opor, né? Ambas, pesquisa e educação, vão se opor a procedimentos manipulativos, porque eles negam o sujeito, né? Aqui em continuidade clara a ideia, né, de ser objeto. Então, na pesquisa, para superar procedimentos manipulativos, você precisa garantir liberdade de expressão, liberdade crítica, né, expressão da criatividade. E na educação é a relação professor-aluno, né? Ela exige uma relação pedagógica interativa, ética, né, marcada pela qualidade formativa, o sentido até do professor tratar o aluno como parceiro de trabalho, né? Ambos estão ali questionando, né, a realidade, o professor trazendo os elementos, as pistas, né, e o estudante precisando fazer as conexões para reconstruir o conhecimento para si, enquanto elabora, né, a sua perspectiva, né, e constrói as suas competências. Então, a relação pedagógica ela não pode ser de subserviência, ela precisa ser interativa, né? E por fim, né, tanto a pesquisa como a educação precisam condenar a cópia, né? A cópia, quem só copia é subalterno, né? Então, na pesquisa tem um problema sério que é o plágio, né? Ninguém pode copiar o conhecimento do outro, né? Você pode usar as referências, né? Você parte das referências, você começa por elas, né? Mas você persegue o conhecimento novo, né? Você faz a sua revisão, elabora ali uma percepção do que é o estado da arte para ir atrás do novo, né, privilegiando como seu método conhecimento sistemático, crítico e criativo. Já a educação precisa reagir contra esse mero ensino copiado para copiar, né? E precisa privilegiar o que? O saber pensar e o aprender a aprender, né? Então, mais importante do que transmitir uma série de conhecimentos que futuramente, né, vão ser esquecidos, né, a educação precisa perseguir, construir nos sujeitos essa capacidade, né, saber pensar, saber se apropriar dos conhecimentos, aprendendo a aprender, né, porque aprender a gente nunca para na vida, né.
Então esse elemento é fundamental, né? Sair dessa condição de objeto de aprendizado para a condição de sujeito. E a proposta aqui é que educar pela pesquisa potencializa essa condição, né? E vem esse elemento fundamental, né? Que é tornar a pesquisa como uma atitude cotidiana, né? Isso significa que é importante ler a realidade sempre criticamente, né? E reconstruir processos e produtos específicos. Então, pensando o seguinte, a pesquisa ela pode ser vista, né, nessas duas dimensões, como uma atitude cotidiana, como algo que faz parte de uma determinada prática, né, de uma determinada competência que é construída, ou aquilo que a gente costuma sempre a ter como aspecto da pesquisa, que é a pesquisa como um resultado específico, né, um produto concreto que está localizado no tempo, uma tese de doutorado defendido, uma invenção nova que foi patenteada e está disponível, né? Então algo concreto e localizado, né? Aí ele é um compromisso formal do conhecimento reconstruído, né? Você partiu de um determinado conjunto de saberes, questionou esses saberes, propôs inovações, propôs mudanças e chegou a um resultado concreto. Agora, a pesquisa não é só isso, né? A pesquisa pode ser uma atitude do dia a dia. É aquela pessoa que sempre pensa como intervir na realidade de modo alternativo, né? Que constituiu uma capacidade questionadora de nunca estar satisfeito com o que vê à sua volta, né? Ele lê a realidade de modo questionador e constrói e reconstrói essa sociedade como um sujeito competente. O que é o sujeito competente nesse sentido, né? Ele é capaz, ele tem a qualidade formal e política para fazer essa intervenção, né, de forma a alcançar, né, os resultados esperados, né, e saber questionar. Então, quando a gente pensa nesse sentido, esse tipo de atitude cotidiana pode estar presente no cotidiano do estudante, no cotidiano do professor, né? O aluno de doutorado ele vai estar fazendo questionamentos talvez, né, mais complexos, mas não significa, né, que uma criança que adquire essas competências, né, desde muito novo não faça questionamentos dentro do seu escopo de atuação, né, dentro da sua realidade, tão ou mais sofisticados do que um estudante de doutorado, né? Isso precisa ficar claro. Então a educação, de modo algum, ela pode atrapalhar esse processo, né? Criando essas hierarquias entre professor e aluno e trazendo as receitas próprias para o conhecimento, né? E aí destaque, né, para esse grande mal que seria pensar que transmitir conhecimento é fazer cópias, né? Isso é a anti-educação, né? É fazer tudo para tornar os sujeitos objetos simples de conhecimento, né, e facilmente manipuláveis, porque só sabem copiar. Então, tentando decompor essa ideia de questionamento reconstrutivo, né, quando a gente fala do questionamento em si, né, a gente está falando da formação desse sujeito competente. O sujeito competente é aquele que questiona, né? Então, o sujeito competente ele é aquele que é capaz, tomando consciência crítica, de formular e executar um projeto próprio de vida no contexto histórico. Daí vem a ideia de competência. Ele pode até ser competitivo, mas aqui não é a perspectiva de ser competitivo, né? De estar sempre querendo estar à frente. Competente no sentido de ser capaz de se colocar, né, na realidade, né, de se organizar, né? Então também, né, como até a gente discutiu isso quando falava na BNCC, né, a gente vê que existe essa preocupação na construção daquele documento, do conhecimento ser mobilizado, né, a ideia das competências, né? Então você tem as competências e habilidades porque aqueles saberes precisam ser mobilizados para solucionar problemas, né? Então não adianta nada
acumular uma série de saberes, né? E isso é até a característica de quem copia, né? Isso talvez não forme sujeitos competentes, né? O sujeito competente ele tem o saber internalizado, né? E o saber com qualidade, mas ele sabe usar esse saber, né? Para colocar em execução um determinado projeto de vida. Então, no questionamento, né, vão aparecer dois elementos fundamentais. A descoberta crítica, porque eu olho para a realidade a descobrindo, né, eu não fico passivamente lidando com a realidade, e eu sempre tenho a crítica, né, associada às descobertas que faço, e também a capacidade de mudar. Né, porque se você questiona, né, e encontra outras respostas, né, é preciso ter também a condição, né, de se colocar disposto a fazer as mudanças. Né? E a reconstrução, né, e aí esse elemento é fundamental, que é a instrumentação competente. Né? A ideia de que o conhecimento adquirido ele deve ser sempre inovador e renovado. E isso não significa que está se falando de que um conhecimento inovador é um conhecimento novo, mas é a capacidade de ser autor, a capacidade de olhar para um determinado conhecimento e tratá-lo com autoria. O conhecimento não é de outro e eu simplesmente recebo. O que eu faço? Eu faço interpretação própria, eu sou capaz de fazer formulações pessoais, eu sou capaz de trabalhar aquele conhecimento e elaborar, transmitir. Então, ele não é só algo que eu memorizei, mas é algo que me fez incorporar, né, que incorporou no meu pensamento. Eu sei pensar a respeito daquilo e eu sei aprender a aprender. Né? Então, a reconstrução tem muito a ver com essa perspectiva da autoria, né? Que precisa estar tanto no aluno como no professor. O professor também que se apropriou, pegou ali o livro didático, né? Simplesmente se apropriou dele e está ali repassando com um pouco mais de conhecimento aquilo que está escrito no livro didático, né? E o estudante pode simplesmente pegar e reler aquilo, né? E se ele compreender, tanto faz, né? A figura do professor, nem o professor tem autoria, muito menos o estudante. Então é necessário que essas coisas sejam ferramentas, né? E que a partir delas ambos sejam capazes de trabalhar juntos para elaborar. E aí que vem a ideia da reconstrução. Né? Não é algo absolutamente novo, mas é algo que para você, na medida que você incorpora, você é capaz de dar a sua interpretação, de fazer as suas formulações. Né? Então é algo que você se apropria, né, como autor. Então, nesse sentido, a competência é mais do que fazer. Às vezes você, pela memorização, ali por um manual, você é capaz de fazer. Né? Isso é diferente de saber fazer e se refazer. Enquanto faz, questiona, verifica como pode fazer melhor, como pode inovar, como pode incrementar, mobiliza outros conhecimentos que não estavam ali no manual, né? E se refaz permanentemente. Aí vem a competência. Né? O competente é mais do que fazer. Ser competente é mais do que fazer uma oportunidade. É fazer-se oportunidade. Né? Então é nesse sentido de se colocar na própria história, né? E usar esses elementos, essas capacidades para se fazer oportunidade, né? E conseguir fazer a intervenção ética. Né? Então a competência não, como eu já falei, né? A competência não se confunde com competitividade, né? Embora a inclua. Então, nesse sentido, a competência ela é um atributo da cidadania. Né? Ela é o traço de um sujeito consciente, organizado, que é capaz de uma história própria e solidária. Esse é um aspecto da competência que tem a ver com essa capacidade de mobilizar os conhecimentos e se colocar como sujeito, né, na história. Mas também, né, da mesma forma, ela traz essa outra dimensão do conhecimento formal. Então, ele maneja adequadamente a instrumentação econômica. Né? Ninguém se educa e passa anos, né, numa formação sem considerar que ele também precisa ser capaz de participar, né,
ser útil à sociedade participando do processo produtivo, inovando também no sentido de gerar economias, né? Gerar riqueza, gerar valor. Né? Essa também, sem sombra de dúvida, é um aspecto da competência, né? Quando a gente usa muito essa expressão, né, do sujeito competente, no sentido de que é aquele que faz tudo muito bem feito, né, que tem as capacidades para fazer bem feito. Aqui a gente faz uma via de mão dupla aqui, né, no sentido de que ele traz a capacidade técnica, né, ele maneja bem toda a capacidade técnica daquilo que ele escolheu, mas a competência nunca está dissociada, né, do exercício próprio da cidadania, né, de ser alguém que se coloca fazendo, né, a sua própria história e participando também de uma história coletiva, né, de forma ética. Bom, então essa é a nossa primeira incursão aqui no pensamento, tá? Aqui são, né, como eu coloquei, né, alguns fundamentos conceituais. Então a ideia aqui era a gente passar por essa perspectiva, né, do que é o questionamento reconstrutivo, do que é a competência, né, dentro do pensamento do professor Pedro Demo. E aí nas próximas aulas a gente vai tentar aprofundar um pouco em como trazer essas, né, a próxima aula, né, a gente vai falar um pouco sobre como trazer essas coisas na perspectiva do aluno e do professor, né, e por fim conversar um pouco mais sobre a competência, né? Na última aula a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essa questão da competência e pensar, né, no currículo e avaliação também. Tudo dentro dessa perspectiva de educar pela pesquisa, tá? Espero que essa aula tenha sido, né, interessante. Recomendo fortemente a leitura, né, dos materiais aqui recomendados. São livros, né, muito interessantes, né, uma proposta bem instigante, né, que é colocada pelo professor. Acho que pode ser muito útil aí para você no seu exercício diário da docência, tá? Então a gente se vê na próxima e até mais.